Capítulo 45. Convencida como Elizabeth agora estava de que a antipatia da senhorita Bingley por ela se devia a ciúmes, não poderia deixar de sentir como seria para ela desagradável sua ida a Pemberley, e estava curiosa para saber com quanta amabilidade por parte daquela dama seriam suas relações agora retomadas. Ao chegar à casa, foram conduzidas pelo saguão até o salão, cuja posição ao norte tornava-o muito agradável no verão. As janelas que se abriam para o bosque ofereciam uma visão refrescante das altas colinas arborizadas atrás da casa e dos belos carvalhos e castanheiras espanholas espalhados pelo gramado intermediário. Foram recebidas neste salão pela senhorita Darcy, que lá estava com a senhora Hurst e a senhorita Bingley, e a dama com quem vivia em Londres. A recepção de Georgiana foi muito cortês, mas acompanhada por todo o embaraço que, mesmo proveniente da timidez e do medo de errar, daria facilmente aos que se sentem inferiores a impressão de ser ela orgulhosa e reservada. A senhora Gardiner e a sobrinha, entretanto, fizeram-lhe justiça e se compadeceram da moça. Pela senhora Hurst e pela senhorita Bingley foram recebidas apenas com uma mesura, e sentando-se ambas uma pausa terrível, como sempre tais pausas, teve lugar por alguns momentos. Quem primeiro a quebrou foi a senhora Annesley, mulher gentil e de bela aparência, cuja tentativa de introduzir algum tipo de conversa provou ser ela mais bem educada do que qualquer uma das outras, e entre ela e a senhora Gardiner, com ocasionais contribuições de Elizabeth, os assuntos se sucederam. A senhorita Darcy parecia querer ter coragem para se juntar a elas, e algumas vezes se aventurou a frases curtas, quando havia menos perigo de ser ouvida. Elizabeth logo percebeu estar sendo observada de perto pela senhorita Bingley, e que não podia dizer uma palavra, sobretudo para a senhorita Darcy, sem lhe chamar a atenção. Tal observação não a impediria de tentar conversar com a menina. Não estivessem ambas sentadas a inconveniente distância, mas não lamentava ser poupada da necessidade de falar demais. Seus próprios pensamentos a ocupavam. Imaginava que a qualquer momento alguns cavalheiros poderiam entrar na sala. Desejava e receava que o dono da casa estivesse entre eles, e não conseguia se decidir se mais desejava ou mais receava. Depois de estar assim, sentada por 15 minutos, sem ouvir a voz da senhorita Bingley, Elizabeth surpreendeu-se ao receber dela uma fria indagação quanto à saúde de sua família. Respondeu com igual indiferença e concisão, e as outras nada mais disseram. O próximo episódio ocorrido durante a visita deveu-se à entrada de criados com frios, bolos e uma variedade das melhores frutas da estação. Mas isso só aconteceu depois de diversos olhares e sorrisos significativos da senhora Annesley para a senhorita Darcy, a fim de lembrar-lhe sua posição. Havia agora ocupação para todo o grupo, pois, embora não pudessem todas falar, podiam todas comer, e as belas pirâmides de uvas, ameixas e pêssegos logo as reuniram em torno da mesa. Assim ocupada, Elizabeth teve uma boa oportunidade de decidir se mais receava ou desejava o aparecimento do Sr. Darcy. Pelos sentimentos que prevaleceram diante de sua entrada da sala, e então, embora um momento antes acreditasse que seu desejo predominaria, começou a lamentar a chegada do rapaz. Ele estivera por algum tempo com o Sr. Gardiner, que com 2 ou 3 outros cavalheiros da casa se dedicava ao rio, e só o deixara ao saber que as senhoras da família tencionavam visitar Georgiana naquela manhã. Mal ele surgiu e Elizabeth decidiu com sensatez mostrar-se perfeitamente à vontade e sem constrangimentos,
uma decisão muito necessária de ser tomada, mas talvez não mantida com muita facilidade, porque ela viu que as suspeitas de todo o grupo se voltaram para eles e que não houve um só olhar que não observasse o comportamento dele quando entrou na sala. Em nenhuma expressão havia atenta curiosidade, mas aparente do que na da senhorita Bingley, a despeito dos sorrisos que se abriram em seu rosto sempre que falava com quem os provocava, pois os ciúmes ainda não a tinha feito desesperar e suas atenções ao Sr. Darcy não se haviam extinto. Em nenhuma expressão havia atenta curiosidade mais aparente do que na senhorita Bingley, a despeito dos sorrisos que se abriam em seu rosto sempre que falava com quem os provocava, pois o ciúme ainda não a tinha feito desesperar e suas atenções ao Sr. Darcy não se haviam extinguido. A senhorita Darcy, com a entrada do irmão, obrigou-se a falar mais, e Elizabeth viu que ele estava ansioso para que a irmã e ela se conhecessem melhor, encorajando ao máximo toda a tentativa de conversa de ambos os lados. A senhorita Bingley também percebeu, e com a imprudência da raiva aproveitou a primeira oportunidade para dizer com sarcástica cortesia: "Diga, senhorita Elisa, é verdade que o regimento de Shire foi removido de Meryton? Deve ter sido uma grande perda para sua família." Na presença de Darcy, ela não ousou mencionar o nome de Wickham, mas Elizabeth compreendeu de imediato que ele estava presente em seus pensamentos, e as diversas recordações ligadas a ele a angustiaram por um momento. Mas, obrigando-se a repelir o ataque mal intencionado, respondeu à pergunta num tom razoavelmente indiferente. Enquanto falava, um olhar involuntário revelou-lhe Darcy ruborizado, observando-a intensamente, e sua irmã bastante desconcertada e incapaz de levantar os olhos. Tivesse a senhorita Bingley sabido a dor que causava a sua queridíssima amiga, sem dúvida se absteria daquela observação. Mas pretendera apenas desconcertar Elizabeth, trazendo à tona a lembrança de um homem pelo qual a considerava interessada, a fim de fazê-la trair uma emoção que a poderia denegrir aos olhos de Darcy, lembrá-lo de todos os disparates e absurdos que ligavam parte da família de Elizabeth àquela corporação. Nem uma sílaba chegara até ela a respeito do planejada fuga da senhorita Darcy. A ninguém aquilo havia sido revelado e o sigilo foi absoluto, exceto para Elizabeth e de todos os parentes de Bingley. O irmão da moça tinha especial interesse em ocultar o fato devido ao desejo que Elizabeth há tempos lhe atribuía de que aquela família viesse um dia a ser a dela. Ele sem dúvida tivera tal intenção, e sem que fosse essa a causa de sua tentativa de separar Bingley e a senhorita Bennet, era provável que acrescentasse algo ao seu vivo interesse pelo bem-estar do amigo. A serenidade de Elizabeth, entretanto, logo acalmou as emoções de Darcy, e como a senhorita Bingley, mortificada e desapontada, não usasse qualquer alusão mais direta a Wickham, Georgiana também se refez, embora não o bastante para conseguir falar. O irmão, cujo olhar receava encontrar, mal percebeu seu interesse no caso, e o próprio incidente que se destinava a desviar seus pensamentos de Elizabeth pareceu tê-los fixado nela com ainda maior prazer. A visita não continuou por muito tempo depois da pergunta e resposta acima mencionadas, e enquanto o Sr. Darcy as acompanhava à carruagem, a senhorita Bingley extravasava seus sentimentos em críticas à aparência, comportamento e roupas de Elizabeth. Mas Georgiana não lhe fez eco. A recomendação do irmão era suficiente para garantir sua boa vontade. Seu julgamento não poderia estar errado, e ele falara de Elizabeth em termos tais que Georgiana só poderia considerá-la encantadora e amável. Quando Darcy voltou ao salão, a senhorita Bingley não conseguiu deixar de repetir para ele parte do que estivera dizendo a irmã.
Como estava mal a senhorita Elizabeth esta manhã, Sr. Darcy? Exclamou. Nunca na vida eu vi alguém mudar tanto quanto ela desde o inverno. Ela está tão morena e com um ar tão grosseiro. Luísa e eu concordamos que não a teríamos reconhecido. Por menos que o Sr. Darcy tenha apreciado tal comentário, contentou-se em responder com frieza que ele não percebera qualquer outra alteração, a não ser estar ela um tanto bronzeada, consequência nada espantosa de uma viagem no verão. No que me diz respeito, insistiu ela, devo confessar que nunca vi beleza alguma nela. O rosto é fino demais, a pele não tem brilho e seus traços não são harmoniosos. Ao nariz falta caráter, nada impressiona em suas linhas. Os dentes são toleráveis, mas nada fora do comum. E quanto aos olhos, que já foram algumas vezes chamados de belos, nunca considerei extraordinários. Tem uma expressão penetrante e impertinente, da qual não gosto, nem um pouco. E em toda ela há uma autossuficiência sem elegância, o que é intolerável. Convencida como estava a senhorita Bingley de que o Sr. Darcy admirava Elizabeth, aquela não era a melhor forma de se fazer agradável. Mas pessoas zangadas nem sempre são sensatas, e ao vê-lo, afinal, um pouco irritado, conseguiu tudo o que pretendia. Mas ele continuava decididamente calado e, determinada a fazê-lo falar, ela prosseguiu. Lembro-me quando a vi pela primeira vez em Hertfordshire, como ficamos todos admirados ao descobrir que ela era famosa pela beleza, e eu me recordo, sobretudo, de ouvi-lo dizer uma noite, depois que elas jantaram em Netherfield, ela, uma beleza, mais fácil seria chamar a mãe de espirituosa. Mas depois ela parece ter subido no seu conceito, não? Porque acredito que já ouvi dizer uma vez que a achava bem bonita. É verdade, retrucou Darcy, que não conseguiu mais se conter. Mas aquilo foi quando a vi pela primeira vez, pois há muitos meses eu a considero uma das mulheres mais belas que conheço. Ele então se afastou e a senhorita Bingley foi deixada com a satisfação de tê-lo obrigado a dizer o que só fez mal a ela mesma. A senhora Gardiner e Elizabeth na volta falaram de tudo o que se passara durante a visita, exceto do que mais interessava a ambas. O aspecto e o comportamento de todos que tinham visto foi discutido, exceto da pessoa que mais lhes atraíra a atenção. Falaram de sua irmã, suas amigas, sua casa, suas frutas, tudo menos dele próprio. Embora Elizabeth ansiasse por saber o que a senhora Gardiner pensava dele, e a senhora Gardiner tivesse apreciado muitíssimo se a sobrinha abordasse o assunto.